Olá, meu nome é Eduardo Silva Filho, vou estar aqui com vocês explanando como é que funciona a mecânica de um jogo de tiro lateral. Andar lateralmente atirando, essa é a tradução do termo side-scrolling. Nascido nada mais nada menos do que na geração 8 bits, a geração aí marcante, como jogos como Metroid, que praticamente aí ressuscitaram a indústria de games, através da Nintendo, competentemente, após 11 anos do lançamento do Atari. O Atari já estava em desuso, já estava saturado, era o único console para sua época, para sua geração, que fez sucesso realmente, e era uma indústria que todo mundo já estava um pouco saturado. E aí a Nintendo começou a lançar diversos jogos, lançou o Nintendo 8 bits, onde ela lançou aí uma infinidade de jogos de grande sucesso, como o Metroid, o Shadow of the Ninja, que todos os jogos aí no estilo de a mecânica, lateral, plataforma, muitos chamam esse estilo de game plataforma, porque você realmente trabalha em cima de plataformas. Porém, esses jogos foram revolucionários para a época, com uma mecânica divertida, evolutiva. No caso do Shadow of the Ninja, onde você pegava arma dentro do estilo ninjitsu, Shuriken, Estrela da Morte, que é um caso, espadas diferentes, etc. e tal, tipos diferentes de corte, enfim, é um jogo extremamente divertido. Também foi lançado, porque veio do arcade, muitos jogos vieram do arcade para o Nintendo 8 bits, como Tartarugas Ninja, apesar de com gráficos mais simplistas, porém mantendo a mesma mecânica e com isso garantindo diversão aberta, além dos Tartarugas Ninja, são grandes jogos aí como Double Dragon, o famoso Double Dragon, que possui aquela visualização lateral, porém onde você podia subir e descer, com aquelas sequências de soco e chute. E todos esses jogos que eu estou aqui mencionando, explanando com vocês, o legal é que dava para jogar de duas pessoas, o que era algo realmente revolucionário para a época, trazendo esse conceito também de coletividade, e ação cooperativa, então isso realmente era bastante marcante. Um dos jogos também que fazia bastante sucesso é o Castlevania, então não sei se vocês se lembram, mas ele realmente trouxe aí, pode-se dizer que foi um dos primeiros jogos do Survival Horror, na realidade é um Survival Horror Adventure, ou seja, um jogo de terror e aventura, que também, da mesma forma, dentro do contexto aí caçador no caso de vampiros, enfrentando monstros e zumbis, você podia estar jogando aí lateralmente. Aí veio com isso uma vasta gama de jogos como Mario Bros, claro que foi os primórdios, da geração 8 bits, Mega Man. Então aí eu poderia estar citando Mario Bros, Mega Man e muitos outros, daria para ficar aqui o dia inteiro só citando os grandes jogos que fizeram sucesso para a época, sem contar com o Ninja Gaiden, que também fez bastante sucesso. Aí realmente, poxa, um dos jogos que inclusive ele tinha um lance diferencial, que o ninja podia se agarrar nas paredes, além de ter as armas convencionais dentro do ninjitsu, Os gráficos, os efeitos para a época eram revolucionários também. Aí lançaram o Battles, outro estilo de jogo também bem interessante, dos sapos, como se fosse uma versão das Tartarugas Ninjas, porém mais dinâmica, mais feroz e também com gráficos para a época aí revolucionários, até inclusive usando técnicas de visualização 3D com 2D, ou seja, não era um 3D real, mas dava a impressão de ser um 3D. Visualizações isométricas, que enganavam, vendiam a ilusão de serem 3D para a época. E é claro, poxa vida, isso é porque já é a versão 3, mas mantendo a mesma mecânica, o Mario Bros realmente conseguiu ser marcante e revolucionar, sem contar em outros jogos como Sonic, enfim. Se a gente for aqui falar de todos, com certeza vamos ficar o dia inteiro. Mas eu quero pegar em especial um. Você deve se lembrar dessa tela, realmente é ela mesma, criado pela Konami, o jogo Contra revolucionou, trazendo aquele conceito mesmo de plataforma, porém no estilo Rambo,
onde você começava inicialmente suas missões na selva e depois ia evoluindo elas, mas você não estava enfrentando ninguém da época da Guerra Fria, você estava enfrentando alienígenas, né? O jogo Contra foi extremamente marcante nos arcades, também transcendeu dos arcades para o Nintendo 8 bits, praticamente com pouca diferença a nível de gráficos, mas mantendo 100% a mesma mecânica e evolução. Você pegava armas dos mais diversos calibres, armas a lasers, mísseis teleguiados. É legal porque ele tinha uma variação também de visualização, você tinha visualização frontal, em perspectiva, é extremamente viciante, muita ação. Você enfrentava aí soldados alienígenas, né? Que estavam tentando conquistar a Terra. O jogo era de plataforma, você não só andava lateralmente, mas para cima, para os lados, visualização frontal. Os gráficos eram extremamente marcantes e foi um dos jogos de maior sucesso da sua época, né? Eu me lembro que eu jogava esse jogo intensamente, salvei ele inúmeras vezes. Foi um jogo realmente bastante é, evolutivo e marcante para a época. E aí, com um grande sucesso de Contra, lançaram seguidamente o Super Contra. A segunda versão do jogo não decepcionou, né? Super Contra foi marcante da mesma forma, com gráficos mais aplumados, mantendo as mesmas mecânicas de visualização lateral, de topo, frontal. Também você tinha algumas novidades em relação aos inimigos, às armas. Garantindo assim diversão para a época. E também vale lembrar, né, o estilo ação cooperativa era mantido, obviamente. A Konami foi muito feliz nessa franquia, né, o lançamento dessa franquia, que quando a coisa transcendeu para a próxima e nova geração, que no caso foi a 16 bits, aí surgiu nada mais ou menos do que o Contra 3. E é nítido perceber de cara a evolução gráfica, né, do Game Contra 3 em relação aos seus antecessores, porém mantendo a mesma mecânica, né? Então foi extremamente feliz, né, na nova geração aí 16 bits e a indústria dos games aí definitivamente não só ela já tinha se consolidado nos 8 bits, mas nos 16 bits ela tinha mantido aquele que evolutivo, aquele kit que realmente era uma indústria em ascensão e que tinha vindo para ficar, não era uma febre, não era um momento, era realmente uma nova tendência, mantendo a mesma mecânica, porém de forma evolutiva, onde você já conseguia se agarrar em determinados elementos, a visão de topo você conseguia rotacionar a câmera, que era realmente marcante, né, para a época, além de novas armas dinâmicas, armas de destruição em massa, de monstros, né? No caso alienígenas na época, gráficos aí de fundo realmente marcantes, a paleta de cores tinha aumentado, né? Você podia agarrar em itens, plataformas, veículos, né? De combate que antes não existia, enfim, o jogo manteve a mecânica, porém evoluiu, né? O que foi realmente muito gratificante por você jogar algo não apenas com gráficos interessantes, mas também com opções de jogabilidade extremamente fenomenais para a época. Vale lembrar também que os inimigos evoluíram, né? Junto com o player, né? O equilíbrio perfeito da coisa, os seus inimigos também evoluíram, o que foi também algo que aconteceu. Realmente foi diversão aberta, né, para a época. E o que foi? Por que a gente está fazendo esse retro, esse review, né? De jogos antigos, de tudo que foi feito, porque assim como gamer, né, assim na realidade, assim como música, na área de gamer, muita coisa se reaproveita. Há pouco mais de um mês foi lançado o jogo Chaos, né, que é um jogo exatamente de side-scrolling, que mantém a mesma mecânica, né, a mecânica de atirar lateralmente, jogo de plataforma, foi lançado para mobile, né, então Android, e também para iOS, né, ou seja, você tem tanto disponível no Google Play quanto na Apple Store e na rede Steam da Valve, porque também tem para PC, para computador, né. O Chaos é um jogo exatamente no estilo do Contra, né, é legal, vale frisar
de que ele mantém a mesma mecânica, só que de forma evolutiva, com armas, com campo de força, coisa que não tinha em jogos anteriores, né, das gerações anteriores. Mantém aí armas de destruição em massa, os gráficos super atualizados, né? Aí você vem a pergunta, poxa vida, mas por que muitos jogos, com mecânica de muitos jogos antigos, está sendo ressuscitada? Primeiro porque você já tem um público cativo, que é o público que cresceu nessas gerações, 8 bits, 16, 32 e assim sucessivamente. Segundo, que muita gente não jogou, não viveu, não nasceu nessa época, não teve a oportunidade de jogar essas mecânicas e está simplesmente adorando. Então, principalmente para mobile, esse estilo de jogo é extremamente viável, né? Nem todo mundo gosta de jogar jogo do tipo RPG, Adventure, FPS para mobile. Muita gente prefere jogar jogos como esse, né, de plataforma, né? Porque tem um nostálgico, e para quem não viveu tem um quê de novidade. Então, assim, para quem já viveu tem um quê de nostalgia, só que atualizada. E para quem isso para quem já viveu, né, a geração aí dos 8 bits e 16. E para quem não viveu tem um quê de novidade, um quê, poxa vida, nunca tinha visto isso. Então realmente vale a pena. O que a gente vai estar vendo ao longo do curso? Vamos estar vendo aqui na prática juntos como é que funciona a mecânica de um jogo side-scrolling, criando o nosso próprio, desmembrando ele a nível de programação, modelagem 3D, etc e tal, porque é 3D, só que em visualização 2D. Inclusive o jogo que vocês acabaram de ver, ele é totalmente em 3D, mas em visualização 2D, vendendo esse perfil novo, né? Então vamos estar vendo aqui ao longo do curso de UDK Side Scrolling. Espero que vocês gostem. Dúvidas, entrem em contato comigo.